Bora lá, galerinha. Sonic Shin Tapes, a criatura que devora cidades, do canal do EWIP. Vocês devem estar se perguntando assim, mas o Vani Reage já não trouxe um vídeo sobre Shin Sonic há 1 milhão de anos atrás? Pois é, cara. Eu já trouxe um vídeo lá em abril sobre Shin Sonic. Daí eu fiquei pensando, será que eu trago, será que eu não trago esse vídeo? Não sei, tava com vontade de rever isso. Daí eu falei, acho que eu vou ficar, porque sendo sincero com vocês, eu não me lembro de absolutamente nada. Eu lembro que tem um jumpscare, assim, um jumpscare, eu lembro que eu me assustei naquele vídeo. Eu lembro da cara do Shin Sonic, até porque tá na thumb do vídeo. E basicamente é isso que eu me lembro, sendo sincero. Não lembro de mais nada. Até fui procurar o vídeo lá. Era um vídeo bem mais curto que eu reagi. Fui procurar o meu vídeo original, mas não assisti ele porque eu não quis relembrar nada. Eu quero ficar com a memória. Claro que durante o vídeo provavelmente vou relembrar algumas coisas, mas daí eu vou comentando. Só que eu também trouxe muito esse vídeo porque eu acho que essa história deve ter sido bem mais atualizada, né? Porque já fazem quase, sei lá, mais de 6 meses aí que eu fiz aquele vídeo. Era um vídeo curtinho e acho que a história continua andando, né? E eu tô bem curioso, que parece um tema que tá bastante em alta aí no YouTube, então tô curioso pra conhecer mais sobre o Shin Sonic aí, tá bom? Aliás, o Sonic é um personagem recorrente aqui no canal, né? Junto com o My Little Pony por algum motivo. Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo não tem na descrição. Passe na like, inscreva se possível. Considere estar no canal, que está me demais, tá bom? O Discord do canal tá na descrição. Quem quiser entrar lá, participar do server, eu tô sempre por lá conversando. E é isso, vambora, sem muitas delongas pra esse vídeo aí, que eu tô curioso pra ver o que anda rolando nessa história. Bora! Oi, eu sou o Ip e eu acho que eu nunca acertei tanto o timing pra um vídeo. Sonic Shin Tapes. Sonic Shin Tapes se trata de mais uma história do Sonic, onde a gente vê ele numa versão um pouco peculiar. E eu sei que vocês provavelmente estão cansados desse tipo de história, eu incluso. Mas, Sonic EXE, basicamente, se eu tô fazendo vídeo é porque refeita. essa série tem algum mérito e algum diferencial. E por mais que ela não tenha chamado a minha atenção inicialmente, eu preciso engolir o meu orgulho aqui e assumir que ela é extremamente interessante pra dizer o mínimo. Então, sem mais delongas... Bora! Uou! Meu Deus, ok, já começa assim. Maneiro, maneiro, vambora, gente. Tô curioso pra esse vídeo, hein? Povinho, a gente tá na reta final da nossa meta de 1 milhão até o fim do ano. Caraca, então, por favor, se meta, inscreve aí no canal. Beleza. A gente tá tão pertinho e eu conto com vocês. Outra coisa, eu tenho uma coleção na loja e uma das estampas que tá lá à venda vai sair. Nossa, eu não vou falar qual. Agora que eu vi que tá cheio de camiseta ali em cima da cama, peço desculpa, gente. Tava pior que eu acho que a live que eu fiz... então pra tu garantir que tu assim. vai ter a estampa que tu sempre quis, mas não comprou ainda, a hora é agora. Vai que é ela que sai. Como muitos de vocês devem saber, o Twitter tá indo de arrasta. Com isso, eu já foi, né? peço pra que vocês continuem me acompanhando, tanto no meu Instagram quanto no Blue Sky. Em ambos os lugares, o arroba é EWIP. Eu vou estar sendo ativo por lá agora, e o link de ambos tá aí na descrição e no comentário fixado. Vamos pro vídeo. Sonic Shin Tapes é basicamente uma releitura da creepypasta original de Sonic.exe. Eu imagino que todos vocês conheçam essa creepypasta. Pior que eu isso nem era algo que eu tinha lembrado. Eu falei meio que brincando que era um Sonic EXE refeito, mas eu acho que é mesmo, então. Creepypasta original, um rapaz que é muito fã de Sonic acaba recebendo uma cópia do jogo. Uma fita e tal, é creepypasta, né? É classic. No caso, ele recebeu essa cópia de um amigo. No bilhete que vinha junto daquela cópia, esse amigo dele suplicava para que ele destruísse a cópia, assim destruindo a entidade que vivia nela. Mas nunca, em hipótese alguma, aquele amigo podia jogar o jogo. O jogo. Afinal, era exatamente isso que aquela entidade queria. E que entidade que era essa? O Sonic. E sinceramente, pra mim, aqui a gente encontra o mesmo defeito que a gente encontra lá em The Secret Formula. Uma entidade presa numa unidade de memória. PC, pendrive, disquete. Essa ideia é interessante. Mas o que estraga é o fato que essa entidade é o Sonic. Fica meio kid, sabe? Mas enfim. Mas sei lá, né, cara? Acho que... Bom, não sei. Claro que o nosso protagonista não ia se conter em jogar o jogo. Eu não sei, quando eu era criança do Sonic EXE eu tinha um pouquinho de medo, mas não, sei lá, não era uma das creepypastas que eu tinha mais medo também. E quando ele joga, ele encontra 3 saves diferentes no arquivo, sendo um save do Tails e outros 2 ainda bloqueados, do Knuckles e do Eggman. O que acontece é que em cada cenário... Cada um vai... mas esse é o Sonic EXE, meu Deus! Com todos os personagens. E durante essa gameplay, a gente joga com o personagem mostrado no save. E em cada um dos estágios, a gente vê os momentos finais de cada... Pô, eu vi um vídeo sobre o Sonic EXE numa live uma vez, né, assistindo creepypastas antigas também. Cada um dos personagens. E durante toda essa creepypasta, existe apenas um momento que me deixou realmente arrepiado quando eu vi ela pela primeira vez.
a aparição final do Sonic, onde ele se intitula Deus. Sem susto, sem música. Apenas Meu ele Deus, te que olhando, horror, se cara. intitulando Deus. Inclusive, Caraca, eu não lembrava que era sem música, assim, sem nada. É mais bizarro ainda assim, sem música. Que você espera que vai ter um essa gritão, tela assim, aqui é e uma tal. clara referência a um dos primeiros ARGs e um dos rabbit holes mais famosos de todos. I am God. Eu sou Deus. Isso tudo que eu contei pra você. É um negócio que eu nunca trouxe no canal, se eu bem me recordo. O Renturi tem um vídeo sobre, eu tenho que trazer um dia, mano. É a estrutura base da creepypasta original de Sonic.exe. Mas Sim. tem mais uma coisa que eu preciso pontuar essa creepypasta antes da gente poder ir pra Sonic Shin Tapes. Na creepypasta original, a gente não tem nenhuma explicação do que de fato possuiu o Sonic. A gente não sabe se é um É vírus, uma creepypasta, né? Não tem muita um explicação demônio, mesmo. uma hack room ou um mero glitch. O Sonic apenas é. Se em algum lugar existe alguma explicação do que o Sonic se tornou nessa creepypasta, é uma reimaginação da creepypasta original. Não faz parte do conto original, até porque no conto original não é explicado. Sem mais delongas, Sonic Bora. Shin Tapes. O primeiro vídeo da ordem canônica da série parece bem mais uma animação shitpost do Ah, é verdade, eu lembro disso. melhor estilo Sr. Pelo. Nessa animação Ah, a gente que vai ver coisa- um Sonic notavelmente magro sentado. Na sua mão ele tem uma lancheira e Nossa, que é isso? O que fizeram com o meu mano quando Sonic? ele abre, a gente vê que ele tinha simplesmente um coelho sem vida, que ele come. Depois de comer, ele se levanta e vai atrás de mais comida. Enquanto ele anda, ele vê um pássaro ao lado de uma joaninha motorizada. Nisso, ele simplesmente dá uma muqueta no pássaro. E claro, destrói a joaninha motorizada. Caraca, isso eu Tudo não pra lembrava. descobrir que dentro dela havia um porquinho. Essas criaturinhas que ficam dentro dos robôs são o foco do Sonic. E naquele local que ele tá, Green Hill Zone, tem diversos animais robóticos que ele pode quebrar e comer. Pra gente, robôs com bicho dentro. Pro Sonic, nozes. Alimento. Literais nozes. Horas depois daquele dia, o Sonic já vai ter limpado a Green Hill Zone e várias outras zonas. E como ele comeu todos os robôs, em certo momento ele iria chegar no exato local aonde eles estavam saindo. E nesse local nós vemos o Eggman colocando um coelho numa joaninha. Tudo bem, tudo tranquilo. Até que de repente o Sonic aparece literalmente quebrando a parede. A primeira coisa Cara, uma animação é bem feita ainda, mas que é muito bizarro esse Sonic. que o É, Sonic né? diz Você é assim louco. que ele olha pro Eggman é você que tem transformado minha comida em pedaços não comestíveis de lixo metálico. Isso Uou. terá consequências. Nisso, o Sonic mostra sua forma real pro Eggman. E no vídeo seguinte, seguindo a ordem da história, Sem nós vemos susto. o que o Sonic fez com o Eggman. Como o Eggman acabou com a refeição do Sonic, meio que ele virou a refeição. E já nesse segundo episódio, eu tenho Pra mim tinha um negócio que o Sonic ficava meio gigante, assim. Isso é uma parada que eu me coisas lembro pra bem, pontuar. cara. Vocês pararam pra pensar o porquê o Shin em Shin Sonic? Shin é uma palavra japonesa, que no ocidente tem várias traduções. Dentre elas, a gente tem novo, superior, avançado. E por que ela tá numa série do Sonic? Shin Sonic Como se tá fosse fazendo uma evolução, né? O Shin Sonic fosse uma evolução do uma Sonic. referência a Shin Godzilla. Essa versão do Ah. Godzilla consegue se transformar, se adaptar a certas situações, literalmente evoluindo o seu corpo. E é justamente esse o diferencial de Shin Sonic. Esse personagem Ok. se Aliás, eu tô pensando em trazer o iceberg do Godzilla lá que o Days Landman fez, se vocês quiserem. Eu muta trago. e cresce. E isso acontece cada vez que Eu ele ia se trazer no fim de semana, na verdade, mas por causa que eu fiquei doente, eu não consegui trazer. alimenta. Comparem o Sonic da primeira animação. No momento que ele olha pro Eggman, ele mostra a sua versão real. E quando ele já consumiu com o Eggman, ele já tá muito maior. Nesse momento da história que a gente tá, o Sonic já se mutou. Ele vai se alimentando e crescendo, é isso mesmo. vai se mutar Sabia. muito ainda. Uma coisa que eu preciso explicar pra vocês é que nessa história que a gente tá vendo, a Green Hill Zone, Emerald Zone e todos os outros locais Bom, eu não sei muita coisa desses nomes. Green Hill Zone eu já ouvi porque é a primeira fase, né? Mas eu não conheço muito de Sonic. Eu nunca joguei muito Sonic quando eu era criança. Eu jogava mais. Eu era mais Team Mario mesmo, assim, por assim dizer, né? Claro que isso daí nem é da minha geração, mas quando eu era mais novo, eu nunca joguei muitos jogos do Sonic. que aparecem nos jogos clássicos do Sonic são na vida real. Em certo momento, ao decorrer da série, a gente vai ver os personagens nas fases. E em outros, a gente vai ver eles em locais que lembram mais a vida real. Mas em ambas as situações, ele tá na mesma dimensão, digamos assim. No trecho seguinte do vídeo, O mundo do Sonic é o mundo real, né? a gente vai ver Tem- imagens de uma câmera de segurança mostrando os momentos finais de alguém. O que eu tirei desse trecho que a gente dá pra ver é que depois do Sonic comer a carne dos animais, ele meio que pegou gosto pela coisa. Só que depois de comer o Eggman, ele cresceu mais. E vale lembrar que o Eggman é humano. O que a gente pode interpretar dessa mudança corporal que ele teve é que comer carne humana deixa ele mais forte. Não é à toa que ele mutou seu corpo. Com isso, ele saiu do seu habitat natural que a gente vê nos jogos clássicos pra uma área mais urbana. E assim a gente chega na segunda parte do segundo vídeo.
Eu que Ok, inventei esse Urban Shin subtítulo. Por meio Sonic. de uma câmera de segurança, a gente pode ver que o É Sonic um título que explica bastante o que vai tá na ser. espreita de alguma casa. Nós temos uma câmera na rua, uma câmera na varanda e uma câmera nas escadas. E essa criatura vai avançando de câmera em câmera, de forma lenta, encarando bem a lente da câmera, quase como se ele soubesse que sua vítima tava cuidando ele do outro lado da lente. O nosso protagonista tava numa sala de controle, provavelmente com computadores, Pensei por um segundo que fosse eu, situação. onde estava sendo enviado o retorno de todas as câmeras que estavam espalhadas pela casa. Até que de repente ele ouve o som da porta abrindo. Dessa vez não era uma câmera. Ele tava cara a cara com a criatura. Não. O nosso protagonista até tenta se esconder, mas a criatura ingere ele mesmo assim. E assim acaba o vídeo House Footage. O que esse vídeo dá a entender é que essa criatura vai agir praticamente como um stalker. E o que esse vídeo também deixou óbvio é que aquelas criaturas que a gente É basicamente um analog horror do Sonic, na verdade, né? Mais do que uma U, é um analog horror mesmo, vê nos né? jogos clássicos do Sonic não é mais o foco dessa criatura. Ele precisa de peixes grandes, vulgo humanos. Nesse vídeo a gente vê o nosso... não, as memórias estão voltando. Eu acho que ele vai... Eu acho que é aí que tem aquele sustão, né? Que ele parece assim e... Bom, Tails não vou falar, né? Vai que você não viu aquele meu vídeo, porque aquele meu vídeo é muito antigo. Quando eu fiz aquele vídeo no canal, eu tinha, tipo, sei lá, menos de 1000 inscritos com certeza. Então, tipo... Era bem antigo. Até que ele acorda. Ele não se acordou com um som ou algo do tipo. Ele só sentiu uma presença ali na toca dele. Entre uma piscada e outra, ele acaba vendo o que um dia foi o seu amigo. Nessa hora, o Tails se levanta pra tentar se defender do pior. Afinal, ele não tinha visto essa versão do Sonic ainda. Ele sequer sabia o que tinha invadido a sua toca. E assim como ele não sabia o que era aquela criatura, ele não sabia do que ela era capaz. Sonic é do e nem mal, que ela cara. já tava atrás dele. Nessa parte, Nossa, é verdade, nos últimos cara. 3 meses, houve um aumento considerável no número de Não, desaparecidos é bizarríssimo, mano. locais. Também é dito que todos esses desaparecimentos seguem um padrão da pessoa sumir dentro da própria casa. E antes que vocês me perguntem, sim, a polícia e o governo já sabem dessa criatura. Afinal, como a gente viu, essa criatura não fez o menor esforço pra não aparecer nas câmeras de segurança. Essa coisa literalmente vê uma câmera e se enfia na frente, quase como se ele quisesse aparecer de forma proposital. É que ele é, mas é que, tipo assim, como que você... Olha lá, eu vou falar de condado. A polícia conta que no total já são... Cara, é bizarro. Eu curto muito essas paradas que são, entre aspas, clichês de analog horrors, não, do condado de não sei o que e tudo mais. Só falta... Não sei se vai ter aqui, eu acho que não tem, pelo menos na parte que eu vi de Steam Sonic, não tinha naquela época, eu acho. Se tinha, eu não me lembro uma parte de falar assim, as coisas que você tem que fazer pra caso a criatura veja, sabe? Aquele vídeo de instruções sempre tem, eu adoro esses vídeos. 946 desaparecidos, e que as investigações não conseguem achar um único corpo sequer. Afinal, a criatura deve ter ingerido tudo. Nessa parte que a gente tá da história, a última vítima dessa criatura foi o Tails, certo? Mas essa coisa agora não se alimenta de humanos. Por que ele teria feito isso com o Tails? Pois bem, a criatura não deu cabo do Tails aqui. Ele apenas recrutou o Tails. A gente não sabe exatamente como essa infecção acontece, mas o Tails agora é um subordinado dessa criatura. E a gente até vai ter um trecho nesse vídeo dos dois trabalhando juntos. Como o governo já sabe que esses desaparecimentos são obra dessa criatura, diversas investigações passaram a ser feitas em seu local de origem, a mando do governo. Vários grupos de investigação foram enviados pra Hilltop, tudo pra tentar entender... Eu não vi o meu vídeo, aquele que eu fiz antigamente, mas depois de assistir aqui, eu vou lá reassistir, porque eu quero lembrar o que eu já tinha visto ou não, porque isso daqui tá bem, essa parte aqui por si só, que tá acontecendo e tentar neutralizar essa criatura. E o que a gente tá pra olhar é justamente os últimos momentos de um desses investigadores. Esse investigador conseguiu tirar essas duas fotos. É dito que o paradeiro desse investigador é desconhecido, e a sua câmera com essas fotos foram encontrados próximo à trilha que abre a Hilltop. Ainda na Hilltop, um outro investigador foi designado à mesma função que esse, e ele relatou ter visto uma criatura voando naquela mesma noite. Quando a gente olha a foto que esse investigador tirou, fica claro que a coisa voadora é o Tails, e que ela tá carregando justamente o investigador que tá desaparecido. Essas imagens que a gente acabou de ver. Acho que nossa, mas eles parecem que são gigantes aqui, né? Todas as imagens das câmeras parece que eles estão tipo no mar aqui e os caras estão sendo gigantes. Segurança acabaram vazando na internet. E apesar do governo já tá movendo uma operação pra tentar neutralizar essas criaturas, publicamente eles negam que tudo isso seja real. O governo basicamente tá dizendo que tudo isso é montagem e que as histórias são inventadas. O governo tá analog horrors fazendo isso justamente pra tentar evitar uma histeria coletiva. As pessoas podem ser histéricas, mas elas não são burras. A população local já fez a ligação dos desaparecimentos com essas criaturas. Só pode ser o Sonic, né, cara? Começa um monte de pessoas a desaparecerem na tua cidade, só pode ser o Sonic, né? O Shin Sonic. As mesmas que o governo insiste em dizer que não são reais. E bom, a criatura se Não, mas eles estão vendo a criatura, né, gente? Tô só brincando. Se bem que a criatura já tá bem, já nem parece mais o Sonic, né, cara? Deus me livre. Logo, ele continua a se transformar.
Ah, lá vem o susto, ó. Mas não, não, não é possível, cara. Ah, tá mostrando a evolução dele. Meu Deus. Ah, não, não, sem susto, sem susto, sem susto. Nesse vídeo nos é Ok, de contado boa. Não, não, mas, bom, não que um sei. policial foi atender um chamado nos arredores da Hilltop. No caso, alguns moradores ligaram pra Eu acho que polícia essa parte eu já não vi, cara. Não lembro realmente de nada dizendo disso terem daqui, cara. ouvido os gritos muito altos durante a noite. E o que a gente tá pra ver é a gravação da body cam do policial que foi atender esse chamado naquela noite. Nesse vídeo, a gente vê ele andando pela Hilltop, procurando a fonte do grito que deu origem ao seu chamado, mas ele não acha nada. Enquanto ele anda, a gente consegue ouvir ele tentando falar com a central que ele tem via rádio, mas ele acaba perdendo o sinal com a unidade, ficando totalmente sozinho e sem esforços. Nessa hora que ele perde o sinal, a gente pode ouvir um som pela floresta. Ah, deve ser um boi, alguma coisa assim, né? Que fugiu algum gado, que fugiu de alguma pastagem e aí. E esse som era dele. A criatura já tá num estágio bem avançado de Uou! mutação. Nesse vídeo a Caraca, gente tá tem acesso a gigante. uma foto que mostra alguns estágios de mutação que essa criatura pode ter. O que a gente tá presenciando, em teoria, é o terceiro estágio. Um estágio antes do final. Caraca, agora já tá. Agora virou mais AU mesmo, Que é né? tão grande que nessa foto a gente Nem consegue ver aparece. apenas a sua mão. O policial tá É, correndo isso eu até lembrava que conseguir eles se estavam esconder. acontecendo. E quando ele fica em Gente, silêncio, chegaram até a metade do vídeo, deixa um like aí pra dar uma força, se inscreva no canal se é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui. Eu sei que por eu já ter visto no passado sobre o personagem e tudo mais, não é como se fosse tudo uma surpresa, então não fica a melhor reação do mundo, mas era um vídeo que eu queria muito ver, que eu acho que eu tava com vontade de gravar e trazer, e sei lá, eu espero que vocês gostem, tá ligado? Enfim, até porque, como eu falei, tem muita coisa, a maioria das coisas que eu não lembro de quase nada disso, e. E, e é sempre bom. E eu acho que, como eu falei, eu acho que tem muita coisa que de fato eu não vi, né? Porque certeza que essa história foi atualizada. por ter despistado a criatura, ele olha pro lado e nota que já tá sendo observado Uou! pelo Tails. Ou por mais de um Tails. Mais de Aqui a um, gente tem que fazer uma três. pausa. Nessa parte a gente nota que o Já Tails fica, já infectou um monte de gente, né? tem duas duplicadas Não, não, mas só se, tipo, pode ser os irmãos do Tails, dele não mesmo. sei. E isso faz sentido, mais ou menos. Existe uma explicação que é teoria minha e uma explicação que é canônica. E eu vou falar as duas. Nessa série, à medida que o Sonic come carne humana, ele cresce. Ou seja, no universo da história Shin Sonic, existe a possibilidade de mutações. Então não seria muito distante Uma acreditar mutação que o cara consegue se duplicar, mas. que a mutação do Tails seria ele se clonar. A mutação do Sonic é ele crescer o seu corpo. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. Afinal, isso já Não sei, ô Ip. Bom, deixa eu escutar, deixa ele terminar de falar. aconteceu uma vez na terrível série Sonic Boom. Naquela série, o Tails tem uma máquina onde ele consegue se clonar. Então talvez o criador tenha se inspirado nisso. Eu espero que não. Sonic Boom é uma merda. Eu gosto de acreditar que Pode ser, cara, mas assim, que eu falar, eu acho que tem uma diferença bem grande entre você ir ficando gigante e você se clonar, tá ligado? Então, bom, não esses sei. clones vêm do número de caudas que o Tails tem. 2 caudas, 2 clones. É mais legal encarar esses clones dessa forma. Depois de ver os Tails, o policial sai Nossa, tá, meu Deus, que correndo de loucura. novo até um local mais fechado na mata. Local esse onde ele se encontra com Nossa, uma que isso? É um ídolo? E essa estátua parece muito o tipo de Como coisa que é saiu de um culto ou Então, uma seita, que é meio um ídolo satânico, um ídolo macabro. bizarro? Quando Que tu olha pra essa isso? estátua, tu vai notar É de o Bohemian Grove? cara que tem meio que um símbolo no peito dela. E esse símbolo significa rei em latim. E isso aqui dá muito pano pra manga. Mas antes que Meu o policial Deus, que possa isso, ligar os cara? pontos, a criatura já achou ele. Não, uou! Na cena seguinte, a gente vai ver o policial correndo. E também é possível ouvir os passos da criatura. Nos é dito que o Mano, corpo tá correndo do Sonic, não é muito útil, né? do policial foi É encontrado um no pouco dia inútil, na seguinte, real. dentro daquela estátua. O interior do policial havia sido removido. E apesar dele já ter partido na noite anterior, ele já estava no estágio bem avançado de decomposição. Os policiais que encontraram esse corpo disseram que ele estava tão avançado na decomposição que, abre aspas, ele estava virando nada. Mais tarde naquele dia, quando a polícia voltou junto da perícia naquele local para investigar a área e remover o corpo de lá, o corpo tinha sumido. Tanto o corpo quanto a estátua estavam desaparecidos. A polícia não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo. Mas eles, em hipótese alguma, vão informar essas coisas para a população. O que eles menos precisam agora é histeria coletiva. E no final desse vídeo, nos é mostrado que a criatura conseguiu chegar no seu último estágio. Uou! Não, mas. Caraca, que loucura.
Ah, é total inspirado no Godzilla a história, né? Totalmente. Eu nunca tinha feito essa ligação pelo Shin ali. Tipo, que loucura, né? Bizarramente E não inspirada, vai né? nos explicar o que que é. E parece muito uma inspiração em algumas AUs também de Godzilla mesmo, né? Que eu lembro. Tem uma que eu gravei que não é bem. Não é aquela do The Man in the Suit, é aquela outra que eu trouxe uma vez, que era do. Que ele também ia evoluindo. Não sei se vocês lembram que eu trouxe. Eu não lembro qual que era o nome daquela AU lá. Eu trouxe uma vez só, muito tempo atrás. Essa Que ele estátua ia aumentando e tudo mais e nem também. o que que o corpo do Parece policial tava bastante. fazendo dentro dela. Mas pra mim, isso tá óbvio que se trata de uma espécie de oferenda. Hilltop Zone é onde essa criatura tem vivido, e lá a gente encontra uma estátua que parece muito coisa de culto, e nela tem literalmente escrito a palavra rei. Rei, cara, Provavelmente é essa um estátua é sacrifício esse a rei, parada. é esse deus que o ouriço passou a Você é louvar. louco, Se cara? for, deve ter sido isso que corrompeu ele. E ele também conseguiu converter o Tails a esses dogmas de uma forma nada convencional. Essa oferta que ele fez com o corpo do policial garantiu pra ele a sua terceira e última metamorfose, e vai piorar. Meu Deus. Nesse Ok. vídeo, a gente vai ver Uma terrível o visão. Knuckles correndo pela Green Hill Zone. Ele vai estar se perguntando por que que tudo tá tão vazio. Ele provavelmente chegou aí depois que o ouriço se alimentou de todos os animais que a gente viu lá no começo da série. Em certo momento, ele vai encontrar os destroços de alguns robôs. Ele só conseguia se perguntar quem teria feito algo como aquilo. Depois de se deparar com aquilo, ele continua correndo. E mais pra frente, ele iria encontrar o próprio Tails. Como o Knuckles não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ele pergunta pro Tails se ele sabia o que tava acontecendo. E o Tails se mostra. A partir daqui, o Tails some. Até porque quem assume a situação daqui pra frente é o Sonic. Nessa hora, o Knuckles vai ter que correr essa cena eu lembro. pra Que ele se salvar. Nossa, E de primeiro mano. momento, o ouriço vai estar na sua Ah, terceira essa daqui é total o Sonic XZ, né? Irado. forma. Mas quando ele nota que essa transformação não seria suficiente pra alcançar ele, a sua última forma se mostra. O que é você? Eu sou o que precisa. Meu Deus. O Knuckles se nega a acreditar no que ele tá vendo. E chega a dizer que o ouriço Não, que ele mas conhece também, quem que vai acreditar no negócio desse? O Sonic de repente virou um jamais monstro faria aquilo. gigante. E aqui ele levanta um questionamento bizarro. bom. Nessa parte, a série nos cresce uma dúvida de: será que isso aqui é o ouriço que todo mundo conhece ou se trata de um impostor? Então, eu acho que pode ser, meu. É uma dúvida sincera, porque isso daí. O Sonic tá um pouquinho diferente, né? Acreditem, existem pontos que podem dar a entender que Não, sim, tem só ele lógica é um mesmo. impostor. E o mais forte deles é que o Sonic sempre tem uma mancha Porque se for um impostor, também pode explicar o fato de ter outros Tails, porque não necessariamente é uma criatura que. Não é necessariamente o Tails e o Sonic, são criaturas que simulam isso, são doppelgangers, skinwalkers, mandelões. na barriga. Mancha essa que essa criatura não tem. Então talvez essa coisa tenha aniquilado Verdade. o ouriço que a gente conhece e tenha tomado o seu lugar. Mas dessa vez fazendo o que o seu Deus manda. O Knuckles continua perguntando: por que ele tá fazendo Parada religiosa no meio, meu Deus, eu não lembrava que tinha aquilo? isso. O que que ele fez com Tails? Nisso, essa coisa fala que vai mostrar tudo pra ele. E ele mostra. Uou, caraca! Tá pego, tem umas paradas de ocultismo no meio do negócio, meu. Agora tá ficando com medo, cara. Essas coisas aí são perigosas. Você é louco? Vocês viram? Tem umas paradas meio ocultistas ali. Os deuses. Não sei se são pagões, sei lá, mano. Uns ídolos. O que é isso? Nossa. Procure-as. Ok. Super esmeraldas? Elas são nossa única esperança. Ele precisa das esmeraldas causas para o ritual. Ah, mas ele quer? Eu tava achando que vocês. Tá bom. Ah, tá. Pra não deixar. Ele também quer. Porque eu tava achando que você usar as esmeraldas pra destruir o Sonic, mas o cara tá falando aqui que o Sonic. Você tem que pegar pra impedir ele de fazer o ritual, né? Porque ele também quer, na verdade. Tá. O que acontece se eu deixar. Vixe. Apocalipse. É pior que é mesmo, né?
Tá legal. Nessa cena Ok. Vamos pegar as Super a Esmeraldas gente tem então, algo né? muito importante pra analisar. E Doideira. algumas coisas passam a fazer mais sentido depois dessa cena. Durante esse showcase, a gente consegue ver uma outra versão da estátua que o ouriço tem cultuado. E com essa mas foto dava pra procurar isso aí. consegui achar a origem dela. Essa estátua se trata de Moloch. Moloch é uma Ah, espécie de deus que algumas civilizações antigas sim. cultuavam. O ponto é que essa adoração a Caraca, que esse doideira, deus se cara. envolvia Caraca, essa AU/Análogo é mais profunda do que eu pensava mesmo, né, cara? Caraca. coisas muito pesadas. Tão pesadas que eu sequer posso relar na informação. Se vocês Sacrifícios, notarem, essa né, estátua, imagino. ela possui algumas cavidades. Pois bem, as pessoas faziam sacrifícios de nome dessa estátua, colocando os corpos dentro dela. Com a popularização do cristianismo Vixe, o Euip cortou ali, eu falei 15 vezes a palavra, acho que não tem nada a e ver. outras religiões, adorar esse deus se tornou algo estritamente proibido no mundo inteiro. Claro que não só por conta de outras religiões, a gente tá falando de Eu não sei não, acho que esse deus aí até aparece citado na Bíblia, não aparece não, esse ser aí, tipo, falando, não sigam esse tal aí. Eu acho que, ou um povo que seguia ele, eu acho que aparece, mano. humanos. É óbvio que isso vai ser proibido. O porquê as pessoas fazem sacrifícios pra Moloch, honestamente eu não sei e nem quero me aprofundar nisso. Mas nessa história, Mas, infelizmente, Euip, isso daí, pra quem estuda história, sabe que era algo bastante comum em todas as religiões ao redor do mundo, tipo... não necessariamente humanos, mas em geral eram algo tipo bizarramente comum no mundo todo. Se um dia vocês quiserem, eu posso tentar fazer um estudo e tentar dizer por que que isso era comum, qual que era a lógica por trás disso. Mas eu acho que é uma parada meio que você tirar a força vital de um ser e dar para um deus seria, vocês entenderam? Era algo, um pensamento assim, né, que as pessoas tinham. o ouriço fez pra poder ter mais poder. Não é à toa que o seu deu o resultado que ele queria. Essa criatura tá absurdamente enorme agora, mas ele não conseguiu. A gente fica sabendo disso porque do outro lado alguém vai falar com o Knuckles. Esse alguém não identificado diz pra ele procurar essas coisas aqui, que talvez alguns de vocês não saibam o que é. Mas a gente tá falando de simplesmente as Super Esmeraldas do Caos. Abre aspas. Elas são sua única esperança. Ele precisa das Esmeraldas do Caos pro ritual. Não deixa ele completar o ritual. Nisso, o Knuckles vai perguntar o que pode acontecer se o ouriço completar esse ritual. Se ele achasse as Esmeraldas antes dele, e seja lá quem tá falando com o Knuckles, essa pessoa mostra o que acontece. A destruição total do planeta pelo Shin Sonic, aparentemente, no episódio 7, Caos. Esse vídeo se inicia com o Knuckles chegando em Palm Tree Panic, uma das fases presentes em Sonic CD. Assim que ele chega lá, o vídeo é interrompido com um boletim da polícia. Meio que o governo não tem mais como esconder o ouriço. Afinal, ele tem tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro agora. Virou um Godzilla, basicamente, Dito mesmo, nesse né? boletim que o Sonic conseguiu limpar duas áreas diferentes em questões de segundos. As áreas são Hilltop Zone, que é onde alguns dos games clássicos se passam, e Station Square, que é uma cidade que apareceu em alguns jogos, mais especificamente na série Sonic Adventures. É dito também que ele ficou majoritariamente em Station Square, mas ele não parecia querer comer as pessoas, ele tava procurando alguma coisa. Até que de repente ele soltou um grito muito alto. Esse grito fez com que todos os Tails entrassem no prédio. Que bizarro, cara. Ele tem duas bocas. Que tava na sua frente. Ele deu esse grito porque ele queria que os estilo Alien, né? Tails pegassem pra ele o que ele havia encontrado. Ele havia encontrado a primeira Esmeralda do Caos. O ouriço tá oficialmente um passo à frente do Knuckles. E isso é um problemão. Como o Knuckles era a última esperança que esse mundo tinha, ele se mas também o Knuckles precisa só de uma, né? Que o cara precisa dar 7 pro ritual, né? Se pegar uma só, já impede. Verde pra tentar deter o ouriço. O plano deles era: o governo impediu o ouriço de achar as esmeraldas enquanto o Knuckles procura por elas. Mas esse plano falhou. O ouriço já é uma ameaça global. Nenhum exército consegue deter ele. Fora que ele já tem uma das esmeraldas. Com isso, o Knuckles dá uma ideia um tanto quanto perigosa e ousada. Ele sugere pra força-tarefa que tá trabalhando com ele que ele volte no tempo, justamente pra poder pegar as esmeraldas do eu pensei que o Knuckles ia aconselhar a força a fazer outra coisa, mas eu vou me abster de falar o que eu imaginei. Passado e trazer pro futuro e assim aniquilar o ouriço. E o governo dá sinal verde pra isso. O Knuckles vai usar da mesma tecnologia apresentada em Sonic CD pra poder voltar no tempo. E esse vídeo termina justamente com o Knuckles sendo enviado de volta pro passado. Esse personagem se tornou a última esperança da raça humana contra o ouriço. E se esse plano vai
funcionar ou não, a gente vai descobrir na próxima continuação que o seu criador lançar. Gente, essa série aqui é o tipo de coisa que eu bati o olho e pensei, não vou falar sobre. É tosco, é kid demais. Eu tava com medo de fazer vídeo irado, disso e as pessoas demais. pensarem isso que eu acabei de falar do meu canal. Mas acabou que eu caí no pré-julgamento que eu tava com medo de sofrer. Ué, Sonic irado. Shin Tapes me parece ser uma coisa bem mais profunda do que uma mera creepypasta do Sonic. A gente consegue ver claramente que o Evan Nimas deu um grande esmero na criação da sua história. Ele provavelmente queria fazer É algo mais super profundo. bem feito, tem animação, tem várias e várias coisas diferentes, né, cara? Bem Do que legal mais mesmo. uma história genérica do Sonic. E na minha opinião, ele se saiu muito bem com o seu projeto. da E hora. essa é mais uma daquelas semanas que eu vou dar com a língua nos dentes com algum vídeo que eu julguei ser ruim sem ver. E eu agradeço vocês por terem tido paciência pra mim fazer vídeo desse tema. E também te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueçam da nossa meta Foi bom que ele teve paciência de fazer, que eu consegui fazer 2 vídeos sobre Shin Sonic, basicamente, que eu consegui dar tempo suficiente pra mim esquecer das paradas. 1 milhão de inscritos até o fim do ano, gente. A gente tá muito perto, pelo amor de Deus, se inscreve. Só lembrando vocês de darem uma passada tanto no meu Instagram quanto no Blue Sky. A gente tá quase chegando a 30 mil seguidores no Instagram e quase 1000 no Blue Sky. Então, o convite tá feito e o link tá aí embaixo. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Por conta de alguns contratos. Tá. Gente, foi muito legal o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês possam se divertirem em assistir comigo. Eu sei que não é a melhor reação quando a gente faz um vídeo assim, com coisas que a gente já conhece e tudo mais. Eu tentei reagir mais ou menos quando eu reajo nas lives, que nas lives do canal geralmente eu vejo várias vezes coisas que eu já assisti no canal. Então eu tentei fazer da forma que eu faço nas lives, sempre comentando as coisas que eu esqueço, que eu lembro e tudo mais, sendo fazendo uma reação bem sincera aqui pra vocês, que a gente gosta de assistir coisas que a gente curte, e é isso, não tem problema a gente assistir várias vezes o mesmo tema, se for legal, o tema for maneiro o suficiente pra gente falar várias vezes sobre ele, né? Enfim, espero no like, inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.